Nós vamos chamar agora o Paulo Maurício e ele vai nos falar sobre a essência do judaísmo. Eu não sou uma pessoa de origem judaica e aprendi o pouquinho que eu sei sobre o judaísmo graças a Saibaba, né? Em 92, quando eu comecei a tomar contato com o Swami pela primeira vez, tomei contato com essa mensagem, foi o que mais me encantou, a unidade das religiões, e eu me interessei pela primeira vez em ler as escrituras sagradas da minha própria tradição cristã e descobri. Hoje eu estou aqui tentando transmitir com vocês, para vocês, perdão, com o máximo respeito, com o máximo carinho, com tudo que eu pude aprender sobre aquela, né, que é a base da nossa cultura judaico-cristã, cultura ocidental, teve origem com esse povo, com essa religião, com essa mensagem de Deus. Como eu aprendi através de Swami, me permitam ler o texto de uma entrevista registrada que Swami deu aos devotos e militantes e praticantes de origem judaica, em que ele faz umas considerações que vão servir de base aqui para minha leitura. Vamos lá, vamos lá. Swami diz: as grandes escrituras da humanidade surgiram através do som, da palavra de Deus. Isso é totalmente verdade para a antiga religião judaica. Ela era o verbo de Deus. A Bíblia, o Corão, os Vedas e outras escrituras, todas representam a mesma criação. Todas surgiram da voz de Deus. Nasceram do sussurro de Deus às mentes puras daqueles capazes de ouvir. As fundações da religião judaica são precisamente as mesmas que as dos Vedas. O alento de Deus percebido pela atenção pura dos antigos profetas. No Antigo Testamento, ele é personificado pelos provérbios de Salomão, que nos ensinam como encarar a vida, onde está a essência da vida divina na vida do mundo. De quebra, a Bíblia também tem vários códigos que, por alegorias, representam as verdades divinas que a gente não tem condição de compreender intelectualmente, que é como eu estou tentando transmitir aqui agora. Me perdoe. Bom, a primeira coisa que nos remete à divindade, todos os povos contemporâneos talvez os egípcios sejam exceção, mas todos os povos contemporâneos dos judeus, eles acreditavam numa criação dual. Eles observavam as forças da natureza, o sol, a luz, as trevas, o bem e o mal, a criação e a destruição, o nascimento e a morte, como forças antagônicas que criavam e destruíam, ou seja, que moviam o universo. Então, da imaginação desses povos, eles tiraram personificações. Os deuses criados pela imaginação do homem são duais. Eles não são mentirosos, eles não são deuses falsos. Eles simplesmente são o máximo que o homem consegue perceber do universo com o equipamento que Deus nos deu. Nós somos duais, nós vivemos um mundo de dualidade. Então, nós estamos realmente reconhecendo a divindade no sol, na lua, nas trevas, na luz, no bem, no mal, na morte, na vida. Mas é o máximo que a gente consegue entender. É assim que eu faço, é assim que eu crio o mundo. Então essa é o primeiro testemunho da origem. O resto da Gênesis são os livros de Moisés. Então eu vou pular direto para Moisés. O povo judeu começou com Abraão, o Deus de Abraão. Não é? É o Deus que inspirou esse patriarca, né, a sair era que eles não tinham escolha sobre a sua liberdade, sobre a sua vida e sobre a sua morte. No Egito, o faraó era Deus na terra. Então, os escravos judeus podiam erguer a grande civilização egípcia. Só que eles não tinham direito à sua própria vida. O faraó podia mandar matar, e assim fez. O grande
ponto de guinada que fez o povo judeu largar o Egito e a escravidão foi justamente a história de Moisés é bem conhecida, não preciso falar dela. Eu só queria falar de uma coisa. Quando ele levou, pessoas se revoltavam, muitos povos, muitos indivíduos, tribos inteiras, se importavam de um outro homem, que era o faraó. Mas eles queriam uma vida confortável, não queriam uma vida de privação. E assim essa geração chegou às portas de Canaã, na terra prometida. E lá eles se depararam com um povo gigante que viviam naquele lugar. E os batedores disseram, olha, nós depois dessa travessia não vamos ter condições. Agricultores que comemoravam as bênçãos de Deus a cada colheita, a cada pastarem. E era um povo muito feliz. Era um povo muito feliz. Então é um pouquinho dessa felicidade que a gente vai trazer para vocês agora. Eu vou chamar o povo. E agradecer a vocês a oportunidade de ter compartilhado um pouquinho de que, com muito respeito a gente. Meu nome é Berta. Eu nasci no Brasil, mas eu saí daqui muito pequena. Meus pais eram libaneses. E eu fui para o Líbano ser criada lá. Então, recebi toda a influência da cultura árabe. A gente morava em Trípoli, uma cidade muçulmana. Então, assim, 5 vezes por dia, a gente entendia aquelas orações, a gente escutava aquelas orações, Allahu Akbar, La ilaha illallah, 5 vezes por dia. Eu fui criada nesse ambiente. Mas, assim, de certa forma, eu sofri um pouquinho, porque eu achava todo mundo muito fanático, né? E eu era, desde pequenininha, cristã. Mas a minha família era maronita. Tanto que lá no Líbano tem na carteira de identidade maronita. Minha descendência é maronita, meus pais não praticavam religião. Então, desde pequenininha, assim, eu cheguei no Líbano, fiquei um pouquinho impressionada com algumas, assim, hipocrisias e eu não quis mais praticar nenhuma religião. Nem o cristianismo, nem o islamismo. E muito mais tarde depois, eu descobri o Sai Baba, né? Chegou ao meu coração. E rapidinho eu fui parar na Índia. E toda aquela cultura indiana despertou toda a lembrança da minha infância, do islamismo. E eu fui devagarzinho assim mudando, dissolvendo tudo aquilo que é artificial que a gente pega do externo das religiões, né? E fui assim descobrindo a essência do islamismo. O islamismo é uma religião muito linda, mal entendida pelo mundo ocidental, né? Porque todo mundo fala assim, a Guerra Santa são os fanáticos. Tem isso, mas na verdade é um pouquinho uma deturpação. Porque a mensagem essencial do islamismo é a submissão à vontade de Deus, a fé na mensagem de paz. E Islam vem da palavra salam, que é paz. E Muhammad conseguiu, na verdade, na época, estabelecer a paz entre todos os povos, que quando surgiu o islamismo, a gente tem que lembrar que estava numa época ainda existia sacrifícios humanos, né? Muitas brigas entre as comunidades. E Muhammad, na verdade, veio com uma mensagem de paz e de unicidade de Deus e da família humana. Então, essa parte, assim, ninguém conhece muito, né? E uma parte fantástica do islamismo é que eles veneram muito a inteligência, a palavra e a vontade. Mas a inteligência é usada para se chegar à verdade. Não é uma inteligência intelectual. É para uso de chegar à verdade. E a verdade é o quê? A verdade é que só há um Deus. Não há toda essa variedade de deuses, né? E a vontade, se considera que a vontade individual é um egoísmo. Então, devagarzinho, a vontade individual tem que se converter à vontade mais universal. Então, um muçulmano, que é alguém muçulmano, né, que se entregou à vontade de Deus. Então, tudo para ele é a vontade de Deus. E se a gente falar, então, o que é um muçulmano, o que é um muçulmano, é essencialmente alguém que tem uma fé inabalável de submissão à vontade superior. E isso se reflete na vida em todos os seus aspectos. Então, não tem essa separação, o Estado de um lado, o Islã de outra parte, outra coisa mal interpretada. Não, é tudo junto. O Islã, a religião, é também a política, é a educação, é a vida cotidiana, porque tudo é Deus para eles. Então, não tem nenhuma separação. E em relação ao fanatismo, falam muito da Guerra Santa, né? Que foi uma má interpretação também do Alcorão. O que se fala, na verdade, jihad, é a luta, que seria a luta da conquista de nós mesmos, da conquista dos nossos defeitos, do aperfeiçoamento de si. E eu gostaria de finalizar com uma frase muito mal conhecida do Alcorão,
que fala desse universalismo que o Baba tanto nos ensina e que, na verdade, todos que se aproximam do Baba são tocados pela mensagem da abertura, da humanidade, do amor, né? Então a mensagem é a seguinte: diz o Alcorão: a Deus pertencem o Oriente e o Ocidente. Para onde quer que vos volteis, aí estará a face de Deus. Invocai Allah ou invocai El-Rahman, pois seja qual for o nome sobre o qual o invoqueis, a ele pertencem os nomes mais belos. É uma mensagem universal do islamismo. Bom, eu sou judia de nascimento, né? Minha mãe e meu pai são judeus. Minha história é muito parecida com a da Berta, porque eles também não seguiram a religião assim, ortodoxamente, mas eu sou uma judia, assim, vamos dizer, de pedigree, né? Meus avós maternos e paternos nasceram na Polônia. Os avós paternos nasceram numa cidade muito pequenininha nas montanhas, chamada Bogória. E os meus outros avós já numa cidade chamada Lodz, na Polônia. E eles vieram de navio, meu avô veio de navio tentar a vida aqui para ver se conseguia mais dinheiro, já estava com dificuldade financeira a Polônia na época. E a minha avó foi trazida depois com meu pai, que nasceu lá também, e com meus tios, né? Já os outros avós, foi uma outra história, que minha avó veio para cá com 19 anos sozinha, porque tinha uma passagem sobrando, e conheceu meu avô aqui, e o resto da família morreu na guerra. Ela ficou muito triste e tudo, mas conseguiu forças para constituir a família aqui. E aí nasci eu dessas duas famílias, né, polonesas. Fui criada assim com um judaísmo muito tradicional, não tão liberal, porque na época não tinha, e as mulheres não tinham muito acesso à religião, quase nenhum, né? E hoje em dia as mulheres têm muito acesso à religião, mas antes era muito mais os homens, pelo menos assim que eu entendia, que eu via, né? Só meu avô, só meu pai rezando. Mas eu gostava muito, as músicas me tocavam e tudo, eu só não sabia muito como chegar até a religião. Até que eu fui vivendo assim, né, curtindo as festas judaicas e participando de tudo. Estudei em escola judaica, namorei rapazes judeus e tive todo meu entorno judaico. E até que um dia por problemas que todo mundo passa, comecei a procurar Deus, né? Falei, poxa, onde está Deus? E eu queria uma vivência, assim, sempre fui uma pessoa assim, desculpa a humildade, profunda, né? E eu queria Deus de verdade, assim, uma coisa que fosse, Deus, né? Achei Deus. E, por incrível que pareça, me apareceu um livro do Sai Baba, e eu me dizendo, uma pessoa do meu trabalho dizendo que ele era Deus, eu assim, meio esquisitamente, eu aceitei a ideia, achando que aquilo poderia ser possível, e fui 3 meses depois que eu escutei aquilo, fui para a Índia sozinha, encontrei até com a Terezinha no meio do caminho, ela me deu uma força, e me apaixonei por Sai Baba, e até hoje eu acredito que eu sou uma melhor judia em função de ter conhecido ele, porque eu passei a ter compaixão pelo meu povo, eu passei a querer entender de onde eu vim, eu quis estudar mais sobre judaísmo, participei muito da sinagoga lá do Milton Bonder, que foi muito acessível assim, em termos de ensino, né, no início. Depois eu até larguei, né, mas por causa da distância da minha casa, mas foi muito interessante, mas isso tudo só foi possível realmente mediante uma abertura que eu tive, conhecendo mais a espiritualidade através desse contato que eu tive com o Swami, né? E até mesmo, foi na mesma época que eu comecei a fazer dança árabe, que é uma coisa diametralmente oposta à minha religião. Aí encontrei a Berta, olha só, gente, encontrei a Berta na Índia, não conhecia ela aqui do Brasil, e ela estava indo para o Líbano estudar dança do ventre, né, Berta, você lembra? Eu falei, gente, eu quero fazer dança do ventre. Eu comecei a fazer dança do ventre, quer dizer, ali já começou uma mistura, né, e eu, assim, aprendi a amar com Sai Baba, aprendi a amar. Amo de paixão os muçulmanos, amo de paixão meu próprio povo, amo de paixão todas as religiões. Assim, eu fico encantada com tanto amor que só me conseguiu me ensinar e me fazer viver na prática, né? Que é uma coisa que eu jamais poderia imaginar que um dia eu fosse aprender sozinha, né? Então, estou muito feliz de estar aqui.
podendo do lado da Berta, né? Se a gente pudesse, eu tenho certeza que a gente faria paz acontecer no mundo, né? Entre nós aqui, duas diplomatas, né? Em nome Israel e em nome do amor, né? Vou nem dizer Saibaba, que isso daí como se diz, unilateral, não, é uma coisa assim para puxar sardinha, não é não. Se eu pudesse, ela pudesse, pelo amor que tem dentro da gente, que Baba nos ensinou a ter, a gente faria paz no mundo e a gente torce por isso. E você a visitaria o Líbano e eu visitaria Israel. Nossa, se me deixasse, é só me dar passagem e passaporte. Ai, ai. E a gente ama também o nosso país. Eu aprendi também a amar meu país, Brasil, né? Porque de alguma forma a gente veio se encontrar aqui, né, para fazer alguma missão, ter alguma missão, todos nós, né? E é isso aí, gente. Paz. Paz. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Vamos parar? Bebê no chão.